Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Python, essa aula de número 19. Se você não é inscrito no canal, você já sabe. Se você não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, compartilha e bora para a aula. Pessoal, nessa aula nós vamos consolidar os conhecimentos sobre o if e também nós vamos destrinchar um pouco mais aí para consolidar o conhecimento da aula 18 sobre tomada de decisões. Muito bem, iniciando a nossa aula, vamos minimizar aqui, abrir o Visual Studio Code, criar o nosso arquivo de sempre. Da aula, vou dar o Ctrl S, aula 19.y. E o que nós vamos fazer aqui em termos de código? Nós vamos usar, ou melhor dizendo, utilizar o conceito de if, que nós aprendemos, e também nós vamos reforçar alguns conceitos sobre tomada de decisão para consolidar aqui o conhecimento desse novo conceito. O que nós vamos fazer nesse programa aqui? Nós vamos escrever um programa, um script Python, que ele vai ter que decidir, através da entrada, né, através de um input, nós vamos dar a opção para o usuário escolher qual a opção que ele vai gostar. Vai funcionar da seguinte forma. Vamos colocar um print aqui, vamos imprimir uma mensagem para ele, dizendo o seguinte. Você tem duas opções, né, de bônus para o seu veículo. Vamos dar um Enter aqui. E aí nós vamos dar duas opções para ele. Primeiro, bônus para a estética do seu veículo. Aqui bônus tem acento também, né? Vamos corrigir isso logo aqui. E 2, para bônus para manutenção do seu veículo. Certo? Então, assim, vamos incrementar aqui. Escolha uma das opções abaixo. 1 para bônus para a estética do seu veículo e 2 para a manutenção do seu veículo. E aí o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos colocar aqui bônus underline 1 vai receber aqui um input, certo? E aí vamos colocar essa entrada de dados aqui, abre aspas simples, vamos dar um espaço aqui para quando o usuário digitar esse número não ficar junto aqui, tá? Então o bônus 1 vai contemplar o seguinte: se o bônus for igual a 1, esse aqui nós vamos colocar uma string, tá? Igual a 1. O que vai acontecer? Nós vamos dar aqui algumas opções para o usuário. Aqui faltam uma aspas. Uma aspas, beleza, agora vai funcionar. Aí nós vamos colocar um print e vamos dizer para ele o seguinte: se ele escolheu a opção 1, nós vamos dar como opção para ele outras duas opções aqui para ele escolher. Escolha, acabei digitando outra coisa aqui, vou dar um Ctrl Z, Enter, Clear, e aqui nós vamos colocar o seguinte: escolha um bônus para a estética do seu veículo. 2 pontos, espaço. E aí aqui nós vamos colocar print. Vamos colocar a primeira opção para ele. A primeira opção dentro do bônus 1 vai ser o seguinte: lavagem de pintura. Ele vai escolher ou a lavagem de pintura, vamos colocar um print aqui. E aí vamos colocar o seguinte: ou 2, deixa eu botar aqui, 2, limpeza técnica. É uma limpeza interna, né? Vamos colocar dessa forma. E aí vamos colocar o input para ele aqui, estética
vai escolher uma dessas duas opções. Ele vai colocar aqui um input, e aí nós vamos colocar aqui a setinha dessa forma. E aí, dentro dessa decisão que ele escolher do bônus 1, nós vamos colocar aqui um if também, né, para ele ter que escolher entre um desses bônus. Se ele escolher, se a estética, se o bônus de estética, né, vamos colocar aqui, bônus, underline estética, acho que fica melhor assim, fica mais legível. Se o bônus estética que ele escolher for igual a 1, o que nós vamos entregar para o nosso cliente? Nós vamos dizer para ele o seguinte, print, você ganhou um cupom para a lavagem de pintura, certo? Se ele escolher a opção 1. Se ele escolher a opção 2, aí nós vamos usar esse operador aqui, é o if, certo? Se bônus estética for igual a 2, string, a entrada de dados aqui que vai ser um string, aí nós vamos dizer para ele o seguinte, print, você ganhou uma limpeza técnica do seu veículo, para o seu veículo. Tá ficando bonito o nosso código, né? Perceba que nós temos aqui um if, outro if aqui, aí nós temos essa outra tomada de decisão, então... E aí você fala o seguinte, Dário, mas ele não escolheu nem um nem um 2, então nós vamos ter uma resposta padrão para ele. Vamos colocar um else aqui para ele, certo? E vamos colocar 2 pontos aqui, e aqui é o fim da nossa decisão do bloco 1 de código. Isso aqui tudo é um bloco de código, isso aqui, ó. E aí nós vamos colocar para ele o seguinte, print, e vamos dizer, continue comprando conosco que suas chances aumentarão. Certo? Olha só que bonitinho o nosso código, né? E aí eu sei que você está doido para executar. Vamos executá-lo? Vamos colocar aqui. Acabou saindo da pasta do nosso programa. Vou acessar aqui. Área de trabalho, CD, programas, Python. E aí nós vamos dar um Python aula 19. Lembrando que aqui nós colocamos duas opções. Nós vamos construir esse bônus 2 aqui ainda. Que nós só colocamos um 1 para testar esse bloco de código aqui. Aula 19, vamos dar um Enter. Aí ele já abriu o input aqui para a gente, o primeiro input. É claro que nós vamos escolher aqui, como o nosso programa não está completo, eu vou escolher a opção 1, né, que é o caminho feliz. É o famoso caminho feliz. Vamos escolher a opção 1. Aí ele entrou aqui. Escolha um bônus para a estética do seu veículo. Vamos colocar que eu quero a limpeza técnica. A limpeza técnica, eu vou pressionar 2. Você ganhou uma limpeza técnica para seu veículo. Olha que maravilha o nosso programa, hein? Que bonzinho. Beleza? Olha só que o nosso código está funcionando. Essa primeira parte do bloco de código. Como que nós vamos fazer a segunda parte do nosso bloco de código aqui? Vamos colocar aqui, ó. Vamos escrever aqui if para completar o bloco. Tá vendo que isso aqui é muito importante. O nosso próprio editor de texto, ele está indentando aqui, ó. Tá vendo que essa linha aqui, quase que invisível, uma linha aqui branquinha, ela está direcionando aqui para esse outro bloco de código aqui, que é o elif ou elif. Por quê? Porque aqui faz parte desse bloco de código todo aqui. O if começou, nós temos que ter uma segunda condição, que é o if. Então, bônus 2, aqui eu vou trocar 2, se bônus 2 for igual a 2, aqui vou colocar entre aspas, né? 2 pontos. Aqui está dando um errinho aqui, deixa eu ver o que é isso. Na verdade é o seguinte, aqui vai ser bônus
E aqui nós vamos colocar se bônus for igual a 2, o que que acontece aqui? Por que que eu alterei o nome da variável? Porque nós vamos ter que testar ela aqui embaixo, tá? E aí tem um detalhe importante aqui. O if, se você ver aqui, ó, se você clicar aqui no if, tem uma linha quase que transparente aqui, mas ela é visível, que ele está direcionando para esse segundo bloco de código, assim como os outros. Isso faz parte da nossa indentação para a gente saber aonde nós estamos trabalhando no nosso código, tá vendo? Então, o editor de texto ele já faz essa indentação aqui automática para informar a gente aqui em aonde é que nós temos que abrir o if e onde que nós temos que fechá-lo. E aí nós vamos colocar o seguinte aqui, vamos tirar aqui esse espaço, vamos dar um Enter, vamos colocar um print e vamos dizer para ele o seguinte, ó, aqui nós escrevemos que é para a pessoa escolher um bônus para a estética do seu veículo. E aqui embaixo nós vamos dar para ele o seguinte, escolha um bônus para a manutenção do seu veículo. Certo? 2 pontos, espaço. E aí nós vamos fazer praticamente quase que a mesma coisa aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos dar aqui ao nosso cliente a opção de ele escolher também. Qual vai ser aqui o bônus para a manutenção do veículo dele? O bônus pode ser o número 1, pode ser uma troca de óleo do motor, certo? E o 2, print 2, nós podemos entregar para o nosso cliente troca das pastilhas de freio. Isso é importante, certo? E aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar também um input aqui e vamos dizer para ele, bônus, vai ser bônus manutenção, certo? Vai receber aqui um input para o nosso usuário poder escolher entre as duas opções que foi apresentada para ele. E aí nós vamos dizer o seguinte, se bônus manutenção for igual a 1, o que nós vamos dizer para ele? Nós vamos dizer assim o seguinte, vamos dar um print aqui e vamos colocar a seguinte mensagem. Você ganhou uma troca de óleo para o seu veículo, certo? Agora, é o if, lembra? Se bônus manutenção for igual a 2, o que nós vamos dizer para ele? Aqui tem 2 pontos, tá? 2 pontos, vamos dar um print e vamos dizer para ele o seguinte. Você ganhou uma troca de pastilhas de freio. Vou dar um ponto aqui, outro ponto aqui. Certo? E vamos colocar um else para terminar o nosso bloco de código aqui, 2 pontos, e dizer o seguinte, print. E vamos colocar a mesma mensagem aqui, que eu vou só copiar a mensagem aqui de cima. E eu vou colocar aqui embaixo. Certo? E vamos dar outra, vamos colocar aqui um else. Para fechar aqui a else. Para fechar aqui o nosso if, é o if e else. E vamos colocar um print, vamos dizer aqui. Se ele não escolher nenhuma dessas opções, porque aqui ele pode ter a opção de escolher 1, 2 ou nenhuma opção, que é o que nós vamos testar aqui. Se ele também aqui não escolher nenhuma dessas duas opções aqui em cima, a gente precisa de informar para ele. Obrigado por estar junto nessa parceria de sucesso. Essa vai ser a mensagem que ele vai ver se ele não escolher nenhuma das opções. Vamos ver aqui, por exemplo, e agora nós vamos testar o nosso código. Vou subir aqui. Nós já testamos o primeiro código, mas nós vamos testar aqui novamente. Eu vou dar uma setinha para cima. Vamos
testar, como nós já testamos o primeiro, vamos testar agora o segundo. Vamos dizer o seguinte, 2. Escolha o bônus para a manutenção do seu veículo. Opção 2. Eu quero agora fazer a troca de óleo do motor. Você ganhou uma troca de óleo para o seu veículo. Vamos executar de novo, testar a opção 1. 1. Escolha o bônus para a estética do seu veículo. Eu quero a lavagem de pintura agora. Você ganhou um cupom para lavagem de pintura. Vamos escolher, por exemplo, agora, se o cara digitar 0, obrigado por estar junto. Obrigado por estar junto nessa parceria de sucesso. Vamos testar, por exemplo, se eu digitar 10, ele vai dar a mesma mensagem. Beleza? Olha só, esse é um exemplo prático de uma situação quase que real em um código que você pode, a via da manutenção, você trabalhando com a linguagem Python, se você conseguir uma vaga de emprego, né? Conseguindo uma vaga de emprego, você vai provavelmente encontrar situações como essa. Aqui é claro que é uma situação fictícia, porém muito próximo da realidade, né? Eu digo para vocês como programador que você pode encontrar sim. Isso aqui é algo muito comum em códigos, regras de negócio, de sistemas, né? Que tenham esse tipo de situação aqui. Então, já é conhecido, então se você precisar algum dia, você vai lembrar dessa aula. Pô, o Dário deu essa aula, a aula 19 lá do curso de Python. É uma aula bastante prática, é uma aula que mostra um pouco da realidade de manutenções de códigos, de sistemas por aí afora. Então, se você gostou, deixe o seu like, comenta nesse vídeo e eu te espero na próxima aula.